Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, abençoe o lar de todos e o coração de todos nessa tarde de sábado. Meus amigos, hoje nós estamos estudando o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem para a gente por título Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo é muito esclarecedor para nós, porque trata de um tema, de uma virtude fundamental, que a gente precisa aprender a cultivar, que a gente precisa desenvolvê-la verdadeiramente em nós, que se chama humildade. A humildade, meus irmãos, inicialmente a gente deve considerar que muitas vezes ela é mal compreendida entre as criaturas em geral e às vezes até entre nós espíritas. Nós vamos, para a gente poder começar a compreender, nós vamos nos apoiar numa resposta que Emmanuel nos trouxe e que está presente no livro Kardec Prossegue, de Adelino da Silveira. Certa vez, conta aqui Adelino da Silveira, o Chico perguntou ao espírito de Emmanuel onde é que estava a humildade. Eis a resposta. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa e lança um véu de esperança ao semelhante, que carrega consigo esse ou aquele complexo de culpa. De vez que todos nós, os espíritos encarnados na Terra, sem exceção, sempre trazemos, voluntariamente ou não, a viva lembrança de faltas que se ocultam em nossos melhores sentimentos. Então, nessa resposta, Emmanuel começa aqui trazendo para a gente a correção do conceito de humildade. Vez ou outra, nós observamos as pessoas falarem assim: olha, pessoa fulano de tal é muito humildezinho, é muito pobrezinho, como se humildade fosse sinônimo de pobreza material, de falta de recursos ou de uma situação social mais difícil. Mas não é isso, meus irmãos. A humildade, conforme o Cristo nos ensina, conforme o conceito cristão. Humildade não se confunde com pobreza, com nudez, com miséria, com fome. E sim, humildade é o contrário de qual vício? Do orgulho. Ou seja, portanto, nós temos pobres vaidosos, orgulhosos e pobres humildes. Como também nós temos ricos, orgulhosos, vaidosos, como temos ricos, humildes. Ou seja, a humildade é um atributo do espírito, é da criatura que confia em Deus, reconhece as suas próprias limitações, não se acha o centro do mundo, do universo, dono da verdade, reconhece-se plenamente capaz de errar, de cometer enganos, de cometer equívocos, e ao reconhecer isso, torna-se mais indulgente com as fraquezas dos outros, dos seus semelhantes que convivem consigo. Portanto, humildade é algo completamente diferente do que normalmente as pessoas costumam falar. Sendo muito mais, portanto, sendo exatamente o contrário do orgulho, que é a falsa noção de grandeza pessoal e tudo que deriva dele, do que sinônimo de pobreza ou de dificuldade financeira. Pois bem, visto esse conceito de Emmanuel, o Cristo, então, no Evangelho de Mateus, conforme o nosso texto de estudo de hoje, disse assim: disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso está em Mateus 11, 25. Então, tendo em vista essa dificuldade da alma, o que o Cristo grafou, falou e Mateus registrou no Evangelho? Que
a alegria que ele sentia de que os simples, chamados pobres de espírito à época do Cristo, pequenos diante dos preconceitos sociais do mundo, fossem capazes de compreender o Evangelho, ao passo que aqueles chamados doutos e prudentes não penetravam muitas vezes essas verdades. E é muito interessante, meus irmãos, a gente tentar compreender e fazer esse esforço de compreensão, conforme Kardec nos explica, porque a gente observa que o seguinte: não é que o Evangelho se destinava aos simples e pequenos somente. O Cristo não fazia aqui uma escolha, uma acepção, como se o seu Evangelho, a sua mensagem fosse destinado aos ignorantes, aos pobres, aos necessitados de toda ordem, que muitas vezes era a maioria das pessoas que o rodeavam. Jesus não fazia essa escolha. O que acontece é que quando o mestre fala isso, ele deixa claro para a gente o seguinte: olha, há uma incompatibilidade entre a compreensão do Evangelho e o orgulho pessoal. Existe uma incompatibilidade de sentir-se o Evangelho, de compreender as suas verdades, e a falsa noção de vaidade, de grandeza pessoal, de conhecimentos adquiridos, conforme os bancos escolares do mundo, dependendo de como a gente lida com eles e dependendo do orgulho que a gente ainda traz conosco. É isso que o Cristo queria mostrar para a gente. Ou seja, que para compreender esse Evangelho, necessário um exercício de humildade. Necessária a destruição do orgulho, da falsa noção de grandeza que a gente traz com a gente, porque do contrário a gente muitas vezes ou não compreende ou fica superficialmente no entendimento do Evangelho. É o que Kardec comenta para a gente. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se entendas que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante deles se prostam. Então, meus amigos, a gente observa que a questão aqui é de orgulho e de humildade. A dificuldade que se tem de compreender o Evangelho quando não se exercita e se cultiva a virtude da humildade no coração, na alma. E a gente ainda traz com a gente o orgulho. Porque o orgulho muitas vezes constrói em nós uma muralha muito forte. Uma muralha de negação, onde às vezes as mais fortes evidências, as mais fortes circunstâncias da vida, ela é capaz de resistir. E como que essa muralha do orgulho um dia vai ser destruída? Aí tem um instrumento divino, um martelinho divino para isso, chamado, dois aliás, tempo e o outro, sofrimento. Quando a gente ainda traz conosco esse orgulho ainda muito forte, ainda muito enraizado, é necessário que o tempo passe, que o sofrimento venha, que as decepções venham, que o orgulho seja ferido, enfim, que às vezes todos os conceitos que a gente tinha caiam por terra, para que a gente então humildemente, tal como aconteceu com Paulo de Tarso na estrada de Damasco, caído ao chão, a gente vire para o Senhor, vire para Deus e pergunte: Senhor, o que queres que eu faça? Aí, meus amigos, a gente está com a alma receptiva para poder compreender o Evangelho. Porque enquanto a gente traz com a gente a alma cheia de orgulho, dificilmente essas verdades povoam o nosso coração, a nossa mente e começam a modificar a nossa vida. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus mostra para a gente que a dificuldade não é de ser prudente, ser sábio, ter o conhecimento do mundo e compreender o Evangelho.
E sim, a incompatibilidade existe entre ser orgulhoso para compreender o Evangelho. Portanto, conforme a própria doutrina espírita traz para a gente, nós sabemos que fé raciocinada só é a que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a própria doutrina espírita adveio, surgiu da evolução científica, da evolução do conhecimento humano, da cultura humana, do humanismo, do iluminismo, do racionalismo, correntes de pensamento, pensadores que surgiram, ideias novas que vieram ao mundo, o racionalismo, enfim. Toda essa soma de conhecimentos nos permitiu a chegada do Consolador prometido pelo Cristo, resgatando o Evangelho em toda a sua pureza. E nesse estudo específico de hoje, a gente observa o seguinte: não existe incompatibilidade entre o conhecimento científico, o avanço cultural, compreendermos a natureza, compreendermos as leis da física, da química, da biologia, estudarmos a engenharia, a filosofia, todo esse conhecimento que está disponível para a gente com o Evangelho do Cristo e mesmo com a doutrina espírita. O problema é quando a gente, tendo em parte esse conhecimento, tendo já algum cabedal de experiências, depois de alguns anos de frequência escolar, depois de livros lidos, depois de lições recebidas, depois do contato muitas vezes com professores eminentes, a gente se julgar muito sábio, a gente se julgar muito conhecedor das coisas, e aí nós vamos ter dificuldade de entender o Evangelho. Quando a gente não tem humildade suficiente para compreender que tudo que a gente sabe ainda assim é muito limitado, quando a gente se esquece, por exemplo, do conceito de Sócrates quando dizia: só sei que nada sei. Às vezes muita gente brinca, né, com esse conceito, um conceito sábio daquele que foi um precursor das ideias de Jesus no mundo. Por que Sócrates dizia isso? Porque ele percebia que quanto mais se estudava, mais percebia o quanto o seu conhecimento era pequeno. Mais percebia o quanto o conhecimento era falho, sujeito a reexames, sujeito a modificações, porque os nossos instrumentos de observação da realidade da vida são limitados. Hoje, por exemplo, quando a gente estuda a ciência, os nossos ouvidos, a gente tem uma faixa de frequência que a gente capta os sons. Tanto os sons mais graves, das frequências mais baixas, quanto os sons mais agudos. Fora do limite mais grave e além do limite mais agudo, a gente simplesmente não percebe com o nosso ouvido. Mas existem sons que vibram no ultrassom ou nas faixas mais inferiores de frequência. Só que a gente não percebe. Qual que é o nosso espectro visual? A ciência também mostra que o olho humano é capaz de observar uma determinada faixa de cores e de radiações próprias da luz, e outras a gente simplesmente não observa. Então, tudo aquilo que deriva da nossa observação, conforme hoje a própria ciência nos mostra, é sujeito a falhas, porque ela é limitada. E, portanto, não existe razão para vaidade intelectual. Não existe motivo para o orgulho da criatura que conhece um pouco mais, que entende um pouco mais, que estudou um pouco mais, porque tudo isso que ele estudou é um pouco mais do que está disponível para a gente conhecer. O conhecimento é infinito na criação divina. Nós temos, por exemplo, na literatura espírita, obras que mostram, por exemplo, Maria João de Deus, quando visita outros planetas, até do nosso sistema solar, criaturas que lá, muito mais evoluídas que nós, e que continuam estudando a criação divina, os mistérios do universo, porque ainda não tem o conhecimento ilimitado e infinito. Então, meus irmãos, quando a gente começa a refletir e ver tudo isso que a doutrina traz para a gente vê que nós precisamos, de fato, o nosso conhecimento, a nossa inteligência é muito limitada. A gente tem, por exemplo, nesse mesmo capítulo 7 do Evangelho, no seu último item, uma mensagem interessantíssima que foi ditada por Ferdinando em Bordeaux em 1862, que é a chamada Missão do Homem Inteligente na Terra. Nessa mensagem ele nos fala:
Não vos envaideceis, ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejam sumidades e inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a ele. Então, nós vemos aqui, por exemplo, que a inteligência, por mais que se destaque no mundo, no nosso mundo, ela nada mais é do que um instrumento divino para que a gente leve a verdade de Deus àqueles que estão à nossa volta. E, portanto, não é jamais motivo de vaidade, de orgulho pessoal. Todo conhecimento humano é muito limitado, é muito estreito. Por mais que a gente seja referência num determinado campo de conhecimento, fulano é um grande biólogo, ciclano é um grande engenheiro, beltrano é um grande médico, e os outros conhecimentos que estão aí disponíveis? Às vezes a pessoa sabe superficialmente. Então, meus amigos, não existe motivo para orgulho e para vaidade intelectual. O verdadeiro sábio, acima de tudo, ele é muito humilde. Ele é muito consciente das suas limitações, das dificuldades que ele traz consigo. E jamais tem motivos, por exemplo, para se envaidecer. Bom, para a gente ver como que o conhecimento do mundo, mesmo entre os doutos e prudentes, há condições do entendimento e do evangelho, desde que não tenha orgulho, desde que essa pessoa, aliada aos conhecimentos que tem no mundo, agregue a eles a humildade, nós temos um exemplo muito querido e muito admirado por nós. Está no livro que nós estamos estudando, no livro Paulo Estevão. Nós vamos falar do grande mestre, do grande professor de Saulo de Tarso, que foi Gamaliel. Logo após a morte de Estevão, Gamaliel, que já havia visitado a Casa do Caminho, conversado com Pedro, recebido uma cópia das anotações de Mateus do Evangelho, logo após a morte de Estevão, naquela morte infamante, na qual Saulo foi um elemento ativo ali na condenação e no sacrifício imposto àquele que foi o primeiro mártir do cristianismo, Gamaliel chegou e procurou o ex-discípulo, Saulo de Tarso, lhe pedindo alguns momentos de conversa em particular. Vejam só, meus irmãos. Saulo, disse bondoso. Perdão, meus amigos. Saulo, espero partir na semana próxima para além de Damasco. Vou descansar junto de meu irmão e aproveitar a noite da velhice para meditar e repousar o espírito. Já fiz a necessária notificação no Sinédrio e no templo, e acredito que, dentro de poucos dias, será efetivamente provido no meu cargo, ou seja, você vai ocupar a cadeira que eu estou deixando vaga no Sinédrio e, portanto, vai se tornar um dos grandes membros do povo judeu, dos juízes judeus. O interpelado fez ligeiro gesto de agradecimento, cuja frieza mal disfarçava o abatimento que lhe ia na alma. Entretanto, prosseguiu o generoso rabino, tenho um último pedido a te fazer. É que tenho Simão Pedro em conta de um amigo. Essa confissão poderá escandalizar-te, mas sinto-me bem ao fazê-la. Acabo de receber sua visita, pedindo a minha interferência para que o cadáver da vítima de hoje, de Estevão, seja entregue à Igreja do Caminho, onde será sepultado com muito amor. Sou o intermediário do pedido e espero não me recuses o obséquio. Dizeis vítima? Perguntou Saulo admirado. A existência de uma vítima pressupõe um algoz, e eu não sou verdugo de ninguém. Defendi a lei até o fim. Gamaliel compreendeu a objeção e replicou. Não vejas laivo de recriminação nas minhas palavras. Nem a hora, nem o local, tampouco se prestam a discussões.
No entanto, para não faltar a sinceridade que em mim sempre conheceste, devo dizer-te rapidamente que venho chegando a profundas conclusões a respeito do chamado carpinteiro de Nazaré, a respeito de Jesus. Tenho refletido maduramente na sua obra entre nós. Todavia estou velho e alquebrado para iniciar qualquer movimento renovador no seio do judaísmo. Em nossa existência, chega uma fase em que não nos é lícito intervir nos problemas coletivos. Todavia, em qualquer idade, podemos e devemos operar a iluminação ou o aprimoramento de nós mesmos. É o que vou fazer. O deserto, na majestade silenciosa do insulamento, constituiu sempre a sedução dos nossos antepassados. Sairei de Jerusalém, fugirei do escândalo que as minhas novas ideias e atitudes certo provocariam. Buscarei a solidão para encontrar a verdade. Saulo de Tarso estava estupefato. Também Gamaliel parecia sofrer a influenciação de estranhos sortilégios. Sem dúvida, os homens do caminho o enfeitiçaram, desbaratando-lhe as últimas energias. O velho mestre, acabou capitulando, cedendo, em uma atitude de consequências imprevisíveis. Ia impugnar, discutir, chamá-lo à realidade, quando o venerando mentor da mocidade farisaica, deixando entrever que percebia as vibrações antagônicas do seu espírito ardoroso, sentenciou. Então ele sabia o que Saulo ia replicar, virou para ele. Já sei o teor de sua resposta íntima. Julga-me fraco, vencido, e cada qual analisa como pode. Mas não me leves ao enfado, ao cansaço das controvérsias. Aqui estou somente para solicitar-te um favor, e espero não me negues. Poderei providenciar para remover os despojos de Estevão imediatamente? Via-se que o moço de Tarso hesitava, premido por singulares pensamentos. Conceda, Saulo, é o último favor para o velho amigo. Concedo, disse afinal. Gamaliel despediu-se com um gesto de sincero reconhecimento. E tanto é, meus irmãos, que, dali por diante, Gamaliel retira-se para o deserto, próximo a Palmira, leva consigo uma cópia do Evangelho de Mateus, das anotações de Mateus que Pedro lhe presenteou, e daí a alguns anos, conforme a gente vê na narrativa de Emmanuel do livro Paulo Estevão, vai ser novamente procurado por Saulo em outra circunstância, quando ele já havia feito a sua profissão de fé e destruído nele a muralha do orgulho que impediu o entendimento e a aceitação do Evangelho do Cristo. Então a gente observa que Gamaliel, na condição de um douto e prudente daquela época, pôde perfeitamente, sem ter que passar por um sofrimento atroz, compreender o Evangelho. Mas por quê? Porque ele trazia consigo a virtude da humildade. Não tinha uma alma orgulhosa. Era capaz de reconhecer-se falível, era capaz de reconhecer-se sujeito a aprimoramento, a modificações de conduta, coisa que o orgulhoso não reconhece. Pois bem, meus amigos, para a gente concluir a ilustrar o nosso tema de hoje, aqueles que já leram Paulo Estevão sabem que, obra que nós estamos estudando, que dali por diante os sofrimentos vieram, Saulo cai do cavalo, literalmente e figurativamente também, ou seja, ele abandona os preconceitos que trazia consigo, os conceitos que trazia, compreende o Evangelho do Cristo, passa a estudá-lo, sofre muito por conta disso e começa a viajar o mundo antigo no esforço de divulgação do cristianismo, das ideias deixadas por Jesus. E certa feita, ao longo da sua segunda viagem missionária, ele resolveu, ele que visitava cidade por cidade, comunidade por comunidade, pregava o evangelho,
deixava cópias do Evangelho com aqueles que recebiam de coração aberto para compreender o Evangelho. Conta o mesmo livro Paulo Estevão, bem mais adiante desse episódio que nós falamos agora, que certa vez ele resolveu cumprir um sonho de infância que ele tinha, que era visitar Atenas, a grande capital da cultura do mundo antigo, berço dos filósofos, berço das primeiras ideias de democracia, de voto popular, berço de avanços científicos importantes, enfim, com toda a referência de intelectualidade que ela tinha. E aí nós vamos compreender esse estudo nosso de hoje. Paulo deliberou pôr em prática um velho plano, visitaria Atenas, satisfazendo um velho ideal. Muitas vezes impressionado com a cultura helênica recebida em Tarso, sua cidade natal, alimentar o desejo de conhecer-lhe os monumentos gloriosos, os templos soberbos, o espírito sábio e livre. Paulo, e aí já selecionando alguns trechos, tá, meus amigos? Embalado por essas esperanças, o apóstolo dos gentios decidiu a viagem. Indubitavelmente, os filósofos esperavam notícias do Cristo, com impaciência. Teriam nas suas pregações evangélicas o verdadeiro sentido da vida. Bom, Paulo penetrou na cidade, possuído de grande emoção. Atenas ainda ostentava numerosas belezas exteriores. Os monumentos de suas tradições veneráveis estavam quase todos de pé. Ou seja, aqueles monumentos que hoje estão em ruínas, todos ainda erguidos, com toda a sua beleza exterior, né? Acrópole, estátuas, monumentos, enfim. Muita gente o tomou por mendigo, farrapo humano da grande massa que chegava em fluxo contínuo do Oriente desamparado. O emissário do Evangelho, porque era como ele se portava, né? Não ostentava uma veste luxuosa, enfim. Acharam que era mais um mendigo que chegava à cidade. O emissário do Evangelho, no entusiasmo de suas generosas intenções, não podia perceber as desencontradas opiniões a seu respeito. Cheio de bom ânimo, resolveu pregar na praça pública. Na tarde desse mesmo dia, ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontara as grandezas materiais da cidade. Seu esforço, no entanto, foi seguido de penoso insucesso. Inúmeras pessoas aproximaram-se no primeiro momento, mas quando lhe ouviram as referências a Jesus e à ressurreição, grande parte dos assistentes rompeu em gargalhadas e irritante ironia. E aí eles diziam: será esse filósofo um novo Deus? Perguntava um transeunte. Está muito desajeitado para isso, respondia outro. Onde já se viu um Deus assim? Vede como lhe tremem as mãos, parece doente e fraco, a barba é selvagem, está cheia de cicatrizes. É mais um louco, falava um ancião, não percamos tempo. Paulo tudo ouvia. Notou a fila dos retirantes indiferentes e endurecidos e experimentou muito frio no coração. Atenas estava muito distante das suas esperanças. A Assembleia Popular deu-lhe a impressão de enorme ajuntamento de criaturas envenenadas de falsa cultura. Por mais de uma semana perseverou nas pregações públicas sem resultados apreciáveis. Ninguém se interessou por Jesus, e muito menos em oferecer-lhe hospedagem por uma simples questão de simpatia. Era a primeira vez, desde que iniciou sua tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. Nas aldeias mais rústicas, sempre aparecia alguém que copiava as anotações de Levi para começar o trabalho evangélico no recinto humilde de um lar. Em Atenas, ninguém apareceu interessado na leitura dos textos evangélicos. Entretanto, foi tanta a insistência de Paulo junto de algumas personagens em evidência que o levaram ao Areópago, para tomar contato com os homens mais sábios e inteligentes da época. E aí Emmanuel comenta que ele iniciou o discurso de uma forma belíssima, fazendo referência ao Deus desconhecido, que é homenageado nos altares atenienses,
Só que quando ele começou as referências à ressurreição do Cristo, aí começou o rebuliço e as atitudes de falta de respeito. Quando falou sobre a ressurreição, houve forte e prolongado murmúrio. As galerias riam a bandeiras despregadas. Choviam remoques acerados. A aristocracia intelectual ateniense não podia ceder nos seus preconceitos científicos. Paulo ficou desolado. No momento, não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. A atitude do Areópago não lhe permitiu chegar ao fim. Em breve, o suntuoso recinto estava quase vazio. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam o revolvimento da terra espiritual para a semente divina. Ali, entretanto, encontrou a frieza das pedras. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. E aí Emmanuel conclui mostrando o seguinte, que houve duas pessoas, um casal que o acolheu em Atenas, e mesmo entre essas pessoas, que inclusive eram pessoas muito simples da cidade, nem eles tiveram interesse em receber uma cópia do Evangelho, em estudar o Evangelho em casa, e Paulo, portanto, saiu de lá completamente, observou assim que o seu esforço é absolutamente infrutífero. Emmanuel comenta, né? Paulo recebeu todas as recusas mantendo singular expressão fisionômica, como um semeador que se vê rodeado somente de pedras e espinheiros. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais, e supondo-se desamparado pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão a terrível desalento. Então, deu um desânimo muito grande nele. Não se conformava com a frieza geral, mesmo porque a nova doutrina não lhe pertencia, e sim ao Cristo. Quando não chorava refletindo na própria dor, chorava pelo Mestre, julgando que ele, Paulo, não havia correspondido à expectativa de Jesus. Então, meus irmãos, aqui está o estudo de hoje. Ou seja, a falsa noção de grandeza pessoal, de intelectualidade, de conhecimento científico, muitas vezes nos endurece o coração, nos esfria o coração para compreender e assimilar o Evangelho. Foi o que aconteceu com Paulo em Atenas. Então, a gente observa que a humildade é um exercício essencial. Finalmente, certa vez foi perguntado para Emmanuel, qual o caminho para a humildade? E ele então nos respondeu, aprenda a esquecer-se. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Vamos à nossa prece de encerramento dos nossos estudos. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor a bênção do estudo, da oportunidade que nos é dada, de entendermos e compreendermos, Mestre, o Teu bendito Evangelho. E rogamos ao Senhor que continue nos amparando a todos, levando paz, alegria, muito bom ânimo, muita coragem a todos nós. Tenhamos sempre, Mestre, muita fé na Tua presença, no Teu amor, como portadores da bondade e da misericórdia infinitas do Pai Criador nas vidas de todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, livrando-nos do mal,
porque vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória para todo sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, e de Jesus nosso Mestre amado, bem como de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por encerrados nossos singelos estudos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos.